Olá pessoal, tudo bem? Então, em continuidade, as videoaulas dos cursos de fenômenos de transporte e transferência de calor, nós vamos dar continuidade ao capítulo 3, que trata da condição unidimensional em regime estacionário, tá? Só que hoje abordando problemas com sistemas radiais, em cilindros e esferas, e também condução em paredes planas com geração de energia térmica. Como que a gente trata esse tipo de problema? Né? Qual é a diferença de sistemas radiais para problemas de parede plana, né, sem geração de calor, e problemas onde haja condução com geração de calor dentro da parede plana? Tá? Então, aqui em sistemas radiais, né, primeiro a gente vai começar com análise no cilindro. Tá? Nesse tipo de problema, o gradiente de temperaturas ele ocorre na direção radial, né? O gradiente de temperaturas na direção radial ele é muito maior do que nas outras direções, na direção azimutal e na direção angular. Então, se a gente olhar essa imagem aqui que ilustra um cilindro, né? Nosso volume infinitesimal ele está nas coordenadas radial, né? Angular e azimutal. Tá? E o fluxo de calor ele ocorre dominantemente, tá, na direção radial, tá? Para análise unidimensional, tá? Nesse tipo de problema. Então, por exemplo, se a gente tem um tubo, né, o fluxo de calor está indo do raio interno para o raio externo, do raio externo para o raio interno do tubo. Tá? É um tipo de simplificação bastante usada para a solução de diversos problemas em transferência de calor. Né? Então, essa é uma análise comumente empregada. Tá? O nosso livro-texto ele aborda basicamente duas metodologias para a solução do problema. Uma é o método padrão, que a gente viu para a parede plana, onde se parte da equação da difusão do calor, né, e se aplica as hipóteses simplificativas do problema, se simplifica as equações diferenciais, tá, e se resolve essa equação diferencial, né, obtendo a distribuição do campo de temperaturas e, consequentemente, taxa de transferência de calor. Né. Existe um método chamado de método alternativo, que parte da lei de Fourier para a determinação da taxa de transferência de calor, né? E aí se aplica o conceito de resistência térmica, por exemplo, para poder se definir um circuito térmico e tal. Tá? Para a estimativa da condução em um cilindro, tá, a gente vai partir da equação da difusão do calor num sistema de coordenadas cilíndricas. Então, aqui está a ilustração do domínio infinitesimal, né, para um sistema de coordenadas cilíndricas. Tá? Então, aqui tem o elemento infinitesimal, ele está sujeito a taxas QR mais DR, semelhante ao que a gente tinha, né, no problema do sistema de coordenadas cartesianas, que a gente tinha QX mais DX, que era a taxa numa face e a taxa de transferência de calor na face oposta. As mesmas considerações, mesmas hipóteses simplificativas, né? A gente aqui está assumindo que essa região aqui está mais aquecida do que o elemento infinitesimal, que está mais quente, que essa região, então, a taxa que está cruzando, e não tem escoamento nenhum aqui, não tem advecção, então as taxas que estão cruzando essa face do elemento infinitesimal ocorrem por condução. Né? Então, aqui tem um Q angular, um QΦ, né? E aqui um QΦ mais DΦ, e aqui o QZ mais DZ. Então, se faz o mesmo tipo de dedução. Aqui a gente vai apresentar apenas a equação já na sua forma final, né? E a gente tem aqui a equação da difusão do calor em coordenadas cilíndricas. Se vocês olharem os termos 2 e 3 dessa equação 1 e verem o mesmo equacionamento para a parede plana, tá? Vocês vão poder perceber
que esses dois termos são iguais, tanto nessa equação quanto na equação para a parede plana. Tá? Porque não tem dependência espacial. Né? Você mudou só o sistema de coordenadas. Né? Então, a única coisa que vai mudar é esse termo 1 aqui, que é referente à variação do campo de temperaturas em função do espaço. Então, tem termo de variação ao longo da direção radial, ao longo da direção azimutal, e ao longo azimutal angular e ao longo da direção azimutal. Tá? Então, a gente parte dessa equação 1 aqui para determinar a distribuição do campo de temperaturas num sistema de coordenadas cilíndricas. Tá? Bom, as hipóteses simplificativas desse problema são problema no regime estacionário, como definido pelo capítulo, né, sem geração interna de energia, né, e a condução unidimensional com gradiente de temperatura somente na direção radial. Somente na direção radial é uma forma de a gente dizer, né? Pode haver gradiente na direção angular e na direção azimutal, só que ele é muito menor do que, são ordens de grandeza menor do que na direção radial. Tá? Bom, considerando isso, problema no regime estacionário, então, esse termo 3 aqui dessa equação é nulo, né? Sem geração de energia, esse termo aqui é nulo, tá? E com a condução unidimensional, esses dois termos aqui, onde tem os gradientes de temperatura em função de φ e em função de z, acabam sendo nulos também. Então, só esse termo aqui é remanescente. Então, isso aqui é igual a zero para uma parede cilíndrica sem geração de energia. Tá? Bom, então a forma simplificada dessa equação pode ser escrita por essa equação 2, 1 sobre R del R, KR del T del R igual a zero, tá? E a gente aplica um procedimento análogo ao realizado para a parede plana, tá? Onde a solução geral do campo de temperaturas, tá, é obtida a partir de uma dupla integração dessa equação 2. Tá? Então aqui é apresentada a primeira integração, integral de 1 sobre R del R, KR del R igual a zero, RdR, na verdade, esse R aqui não era para estar aqui, né? Dessa forma, porque a gente acabou criando um termo aqui. Esse cara aqui não deveria estar aqui. Tá? Então fica zero RdR, mas esse cara não deveria estar aqui. Tá? Então a integral disso fica KR del T del R, tá? Igual a integral de zero é uma constante de integração, C1. Tá? E a gente também escreveu isso aqui em termos de derivada ordinária, né, porque o campo de temperaturas depende apenas do raio. Então, a gente pode escrever dessa forma. Tá? Então, a gente tem KR dt dr igual a C1, isso é um indicativo, né, que a taxa de transferência de calor por condução na direção radial ela é constante. Se a gente pegar, aqui tem só um R, né, mas se a gente pegar a área, né, na direção radial, seria o perímetro vezes a profundidade. Por exemplo, 2πr vezes a profundidade. O 2π e a profundidade são constantes. Tá? Então, se isso aqui for constante, a gente pode assumir que a taxa de transferência de calor também é constante. Por isso que está sendo afirmado isso aqui. Tá? A taxa de transferência de calor por condução na direção radial ela é constante. Então, aqui a gente vê a equação da taxa de transferência de calor na direção radial só para ilustrar essa situação. Então, menos K vezes a área, essa área é 2 vezes 2πr, que é o perímetro, né, vezes o L, que seria uma profundidade, dt dr. O 2π e o L são constantes. Se o KR dt dr for constante também, é sinal que essa taxa de transferência de calor na direção radial é constante. Tá? Bom, a partir da primeira integração, a gente pode aplicar a segunda integração nesse problema. Então, a gente fica com K, integral de K dt, C1 dr sobre R, aqui tem mais 0 dr, né? Que nem no problema da parede plana. Tá? Então, a gente fica com o K T em função de R igual a C1 logaritmo neperiano de R. A integral de dr sobre R é uma integral de du sobre u.
né? E a integral de du sobre u é logaritmo neperiano de u, tá? Mais um C2 aqui. Tá? Aqui é uma constante, tá? Qualquer aqui. Se pegar esse K e passar dividindo por C1 e C2, isso aqui não vai deixar de ser uma constante. Então a gente pode escrever essa solução geral como T em função de R igual a C1 logaritmo neperiano de R mais C2. Tá? Essa é a solução geral da distribuição do campo de temperaturas para uma parede radial. Vejam que, né, a gente já tem uma condição diferente aqui, né, de distribuição do campo de temperaturas. Né? Já não é mais uma distribuição linear, e sim uma distribuição logarítmica. Né? A equação das constantes de integração, a determinação das constantes de integração C1 e C2 são obtidas a partir das condições de contorno nas superfícies interna e externa, por exemplo, um tubo. Então a gente vai considerar um tubo, né, e vai considerar que T num raio interno vai ser chamado temperatura de superfície 1 e no raio externo temperatura de superfície 2. Vai pegar essas duas equações, vai jogar nessa equação 5 aqui e vai obter as constantes de integração C1 e C2. Tá? Então, substituindo, né, os valores das condições de contorno dados pelas equações 6 e 7 na solução geral dada pela equação 5, a gente tem que a temperatura de superfície 1, TS1, é igual a C1, logaritmo neperiano de R1, mais C2. Tá? E na segunda superfície, né, TS2, igual a C1, logaritmo neperiano de R2, mais C2. Tá? Uma maneira que a gente tem de abordar isso, né, puxa, agora como é que eu resolvo esse sistema? Né? A gente tem um sistema de duas equações aqui e duas incógnitas, né? C1 e C2. Então, um sistema fechado a gente consegue resolver. Tá? Para obter C1, tá? A gente vai multiplicar a equação 9 por menos 1, então vai ficar TS1 igual a C1 logaritmo neperiano de R1 mais C2, menos TS2 igual a menos C1 logaritmo neperiano de R2 menos C2. Tá? Então, a gente fica com TS1 menos TS2, C1 logaritmo neperiano de R1 menos logaritmo neperiano de R2 e C2 menos C2 que se cortam. Então a gente já tira o C2 da jogada. Tá? Logaritmo neperiano de R1 menos logaritmo neperiano de R2, pelas propriedades dos logaritmos, né, a gente pode dizer que é logaritmo neperiano de R1 sobre R2, como está apresentado aqui. Tá? E aí só joga o logaritmo neperiano de R1 sobre R2 para o outro lado. Tentem reproduzir isso aqui em casa para ver se vocês conseguem chegar nessa mesma solução aqui. Tá? Então, C1, né, é dado por TS1 menos TS2, logaritmo neperiano de R1 sobre R2. Tá? Substituindo C1 na equação 9, tá, a gente obtém a constante de integração C2. Tá? Então, C2 vai ser igual a TS2 menos C1 logaritmo neperiano de R2, e o C1 a gente vai substituir essa equação 10 aqui. Então, fica menos TS1 menos TS2, logaritmo neperiano de R1, R2, tudo isso vezes o logaritmo neperiano de R2. Então, temos a constante de integração C2 e a C1, e a gente pode substituir ela na solução geral. Tá? Então, substituindo C1 e C2 na equação 5 da solução geral e trabalhando um pouco algebricamente, tá? A gente chega nessa equação 12 aqui. Então, T em função de R igual a TS1 menos TS2 sobre logaritmo neperiano de R1, R2, vezes logaritmo neperiano de R sobre R2 mais TS2. Tá? Então, a gente tem uma distribuição logarítmica do campo de temperaturas, tá? Uma parede radial. Então, se a gente pegar, por exemplo, um escoamento num tubo, tá? Aqui tem um tubo, tem um escoamento aquecido aqui dentro do tubo e aqui fora um fluido frio. Né? Essa temperatura dos tubos vai variar da temperatura interna TS1 até a temperatura externa TS2. E como vai ocorrer essa variação? De forma logarítmica. Tá? Como o fluxo de calor é unidimensional, tá? E não tem geração de energia dentro dessa parede aqui do tubo, a gente pode assumir a mesma ideia de resistência térmica condutiva aqui dentro. Só o que muda? Como muda a distribuição do campo de temperaturas,
tá? A taxa de transferência de calor vai mudar também. Tá? E aí, da definição de resistência térmica, né, considerando que a resistência térmica é uma relação de uma diferença de potencial por uma corrente, um fluxo, nesse caso a taxa, tá? A gente vai ter uma mudança na equação da resistência térmica. A gente pode resolver esses circuitos térmicos com paredes radiais exatamente da mesma forma que para paredes planas. Contudo, a gente tem uma equação diferente para resistência térmica condutiva. Para convectivo e para radiante continua a mesma coisa, a mesma equação. Tá? Mas a condutiva muda porque a distribuição do campo de temperaturas deixou de ser uma distribuição linear e passou a ser uma distribuição logarítmica. Tá? Então, para determinar a taxa de transferência de calor, e isso é importante para a gente conseguir estimar qual é as equações de resistência térmica, tá? A taxa de transferência de calor por condução, através da superfície cilíndrica, vai ser dada pela própria aplicação da lei de Fourier. Então, QR é igual a menos K vezes a área, que é 2πrl, tá? dt dr. Tá? Então, essa é a equação da taxa de transferência de calor. O que a gente vai precisar fazer? Pegar a equação da distribuição do campo de temperaturas, que está repetida aqui, né? E jogar ela dentro dessa derivada aqui e derivar. Tá? Então, fazendo isso, a gente fica com menos K, 2πrl, jogamos aqui o TS1 menos TS2, logaritmo neperiano de R1, R2, logaritmo neperiano de R sobre R2, né? A gente vai conseguir tirar todo esse termo aqui de dentro da derivada, porque ele é constante, tá? Pode reabrir ele aqui em logaritmo neperiano de R menos logaritmo neperiano de R2, né? Logaritmo fica a derivada do logaritmo neperiano de R dr, né? E a derivada do logaritmo neperiano de R2, como é um valor constante, essa derivada vai ser nula. A mesma coisa acontece para o TS2. Tá? Então, essa derivada aqui é o que a gente tem que resolver. Tá? Então, a derivada do logaritmo neperiano, tá, de R sobre R é 1 sobre R. Tá? Então, vai surgir um R aqui embaixo devido a essa derivada do logaritmo neperiano aqui, que vai cortar com esse R. Tá? Por isso que nas equações de resistência, o que acaba muitas vezes acontecendo é sumindo o R e a gente às vezes não sabe de onde é que veio. Né? Veio desse processo aqui, tá? De determinação da taxa de transferência de calor. Tá? Bom, então a taxa de transferência de calor por condução, ela passa a ser dada por K, 2π vezes R. Vejam que o R sumiu aqui, sumiu por causa do D, da derivada do logaritmo neperiano de R, dr, né, que é 1 sobre R. Cortou com esse outro R que estava aqui dentro. Tá? Então fica K, 2π vezes L, TS1 menos TS2, logaritmo neperiano de R2, R1. Tá? Se a gente pegar essa taxa de transferência de calor e jogar na equação da resistência térmica, a resistência térmica condutiva vai ser dada por TS1 menos TS2 sobre QR. Então, a gente vai pegar esse QR e vai jogar aqui para baixo. Então, fica K, 2πl, TS1 menos TS2 sobre logaritmo neperiano de R2, R1. Tá? O TS1 menos TS2 vai cortar com esse daqui, o logaritmo neperiano de R2, R1 vai passar lá para cima, e a gente vai ter essa expressão aqui. Então, a resistência térmica condutiva vai ser dada por logaritmo neperiano de R2 sobre R1, 2 vezes o πl sobre K. Tá? Vejam o seguinte, isso aqui está sendo considerado um tubo, então o perímetro é 2πr e a profundidade L. Se for um tubo com só meio tubo, né, o que acontece? Né? Essa área não é mais 2πrl, é sim πrl. Tá? Então, vai acabar não tendo esse 2 aqui. Tá? E se for um ângulo de 45 graus, bom, a área não é mais 2πrl, e sim πrl sobre 2. Tá? Então, vai mudar essa equação aqui. Isso vocês têm que ter em mente quando tiverem situações em que vocês não tiverem um tubo. Tá? Tiverem só um meio tubo, um quarto de tubo, ou um outro ângulo qualquer. Vocês têm que definir
com base na definição da área normal ou fluxo de calor, é que vocês vão definir esse 2π aqui, né? Tá? Bom, se a gente tiver um sistema radial composto, tá? Por exemplo, aqui tem um escoamento interno e tem vários tubos aqui concêntricos, né? A, B e C. Tá? Como é que fica essa distribuição, né? Então, vamos dizer que entre T infinito 1 e TS1 aqui a gente tenha um fluxo de calor por convecção, então tem uma variação bem próxima aqui da parede. Entre TS1 e T2 a gente tem uma distribuição logarítmica. A mesma coisa acontece entre T2 e T3 e entre T3 e T4. Tá? Então, ao invés de ter variações lineares, a gente passa a ter variações logarítmicas. Vejam que a montagem do circuito aqui, essa ilustração aqui, é exatamente a mesma. Tá? Mas então resolver o circuito térmico para esse problema aqui com 3 paredes A, B e C radiais é a mesma coisa que resolver para paredes planas? Sim, exatamente a mesma coisa. O que muda? As equações de resistência térmica. Ao invés de ser L sobre Ka, né, vai ser essa equação aqui, logaritmo neperiano do R maior pelo R menor, 2 vezes o π vezes L vezes a condutividade do material da parede plana. Tá? Então aqui ilustra bem um circuitinho térmico entre T infinito 1 e T infinito 4, com 5 resistências em série. A resistência convectiva aqui, 3 resistências condutivas e uma outra resistência convectiva aqui. Tá? Eu quero saber a taxa, eu conheço T infinito I e T infinito E e quero saber a taxa de transferência de calor. Pode aplicar, por exemplo, esse equacionamento aqui. Então, vai ser T infinito 1 menos T infinito 4 sobre a resistência equivalente, que consiste na soma dessas 5 resistências aqui. A resistência convectiva, 1 sobre 2 vezes π R1L, que é a área que está exposta ao escoamento interno, vezes o coeficiente de transferência de calor por convecção interno aqui, H1. Mais a resistência condutiva aqui em A, dada pelo logaritmo neperiano de R2 sobre R1, 2 vezes o π, vezes a condutividade A, vezes L. Né? Mais a segunda resistência condutiva aqui no material B, dada pelo logaritmo neperiano de R3 R2, 2 vezes o π, condutividade B, vezes o L. No terceiro aqui, né, a outra resistência térmica condutiva, logaritmo neperiano de R4 sobre R3, né, R4 e R3, sobre 2 vezes o π vezes a condutividade C, vezes L, né, mais 1 sobre 2π R4L H4, que é essa área aqui externa, e o coeficiente de transferência de calor por convecção aqui fora. Tá? Então, o tratamento é exatamente o mesmo. Como é que faz a composição de paredes compostas? Exatamente a mesma coisa. Tá? A única coisa que vai mudar é a resistência térmica condutiva. Tá? E o coeficiente global de transferência de calor? A gente faz exatamente da mesma forma. Tá? A única coisa que acontece aqui é que, como a área varia, né, você tem que definir uma área de referência. Tá? Então, o coeficiente global de transferência de calor por convecção, né, é obtido por uma analogia com a equação constitutiva de Newton, né, U, que é o coeficiente global para todo o sistema, vezes a área, T infinito 1 menos T infinito 4. Tá? E aqui a definição da taxa como a diferença de temperatura e a resistência térmica total. Tá? Então, definindo em termos da área da superfície interna, a gente acaba tendo que definir uma referência. Então, a gente tem o 1 vezes A1, né, sobre, né, 1 sobre a resistência total. Tá? Então, a gente fica com essa expressão aqui, 19. Tá? A gente tem algumas pequenas diferenças aqui, por exemplo, R1 sobre R4, isso está relacionado à relação da área externa e aqui a área interna, né? Porque a gente teve que definir isso como um 1 a 1, né? Já que
as áreas mudam conforme o raio da parede, né? Então, em função da definição de U em função de A1 ser arbitrária, é importante a gente observar que o 1A1 é igual ao U2A2, é igual ao U3A3, é igual ao 4A4, que é igual ao inverso do somatório das resistências térmicas. Tá? Isso é importante por causa que a gente aqui, ao contrário da parede plana, né, a gente tem áreas variáveis, né, em função da posição no circuito térmico. Tá? Bom, então a gente viu como é que a gente define a resistência térmica condutiva para tubos, por exemplo, né? Como que a gente faz a associação, né? E agora a gente vai ver como é que a gente define a resistência térmica condutiva numa esfera, por exemplo. A gente vai usar um método alternativo aqui, tá? Então, para isso, a gente vai definir a taxa de transferência de calor no material de uma esfera, embora pareça simplificado, entender o método padrão é extremamente importante, principalmente para saber que o conceito de resistência térmica vem da definição da distribuição do campo de temperaturas, tá? Da taxa de transferência de calor. Aqui a gente está apresentando de forma simplificada o método alternativo, tá? Mas é extremamente importante entender bem o método padrão. Tá? Então, a taxa de transferência de calor numa esfera vai ser dada por menos K vezes a área dt dr. Tá? Então, a gente tem aqui menos K, 4 π r ao quadrado, que é a área superficial aqui, né, da esfera, dt dr. Tá? O que a gente vai fazer? Né? A gente vai jogar o dr lá para o outro lado e o r ao quadrado também. Traz o QR e depois faz um processo de integração entre TS1 e TS2. Né? E aí a gente consegue obter um QR dessa forma aqui, 4π vezes o K, TS1 menos TS2, 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Tá? Bom, então a resistência térmica condutiva vai ser TS1 menos TS2 sobre essa equação 22 aqui. Tá? Então, a gente passa a ter uma resistência térmica condutiva dada por essa equação 23, 1 sobre 4 π vezes a condutividade térmica da esfera, tudo isso vezes 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Tá? Então, essa equação 23, né, a equação da resistência térmica condutiva na esfera, tá certo? Definida por método alternativo, tá? Quando a gente tem condução com geração de energia, tá? Partindo para esse segundo tópico, a gente tem um agravante que a gente, como a parede tem geração de energia, a gente não consegue definir uma resistência térmica ali, né? Porque você perde a linearidade do problema. Então, em paredes com geração de energia, a gente tem que lançar a mão também de resolver o problema com balanço de energia. A gente pode fazer um híbrido, por exemplo, resolver partes do problema com definição de circuito térmico, resistência térmica, onde não tem geração de energia, tá? E na parte com geração de energia a gente aplica um balanço de energia. Tá? Aqui é só uma ilustração de como é que a gente pode ter geração de energia em determinados problemas. Né? Então, por exemplo, a taxa de geração de energia térmica pode ser gerada pela passagem de uma corrente através de uma resistência elétrica, efeito Joule. Né? Se definir em termos de taxa de geração de energia por unidade de volume, né? Tem uma taxa de geração volumétrica, né? Dada por uma expressão desse tipo aqui. E, em geral, tá? As taxas de geração de energia ou são dadas ou são incógnitas nos problemas que a gente tem abordado. Tá? Então, algumas formas, exemplos de formas de dissipação de
de geração de energia, né, dissipação de resistência elétrica, né, boilers, fornos industriais, tal, reação química exotérmica, endotérmica, né, motores de combustão, em processo de cura de concreto também, tá? Bom, isso é só para ilustrar, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir a distribuição do campo de temperaturas numa parede plana, né? E aí depois, nos exercícios, a gente vai resolver um exercício que tem uma parede plana mista, tá? Para vocês entenderem como é que a gente resolve esse tipo de situação. Tá? Então vamos considerar aqui uma parede plana, né? Abaixo com geração uniforme de energia por unidade de volume, e as superfícies são mantidas até S1 aqui e TS2. Tá? E aqui a distribuição do campo de temperaturas. Está sujeito a dois escoamentos, aqui tem finito 1H1, tem finito 2H2, para ter uma distribuição aqui, para poder remover essa energia que está sendo gerada aqui. Tá? Vamos considerar como hipóteses simplificadoras, né? Geração uniforme de energia por unidade de volume, propriedades termofísicas constantes, o fluxo é unidimensional, né? E o problema está no regime permanente. Tá? Então, a equação da energia já simplificada, tá? Vai ser dada por D2T dx2, mais Q, seriam Q3 linhas, né? Uma taxa de geração de energia por unidade de volume sobre K igual a zero. Tá? Vejam que o del2T, del-y2, mais del2T, del-z2 e o ρCp, del-T, del-T são iguais a zero por causa das hipóteses simplificativas que nós aplicamos aqui nesse problema. Tá? Então, a solução geral da equação da energia simplificada, essa equação 26, tá? A gente vai pegar esse cara aqui, vai jogar para o outro lado, vai fazer uma integração dupla, que nem a gente fez para a parede plana. Só que como ele parte de um termo que não é nulo, tá? Essa equação já não vai ser mais uma distribuição linear, e sim uma distribuição parabólica. Tá? Uma equação de segundo grau aqui. Então, t em função de x vai ser igual a menos q ponto, que é o Q3 linhas, é a taxa de geração de energia por unidade de volume, x ao quadrado sobre 2K. Aqui vem desse processo de integração dupla aqui, né? Então, a primeira integral vai ser Q ponto x sobre K, quando fizer a segunda vai ser Q x ao quadrado sobre 2K. Tá? Mais C1x, né? Mais C2. Tá? Então, a gente vai ter duas incógnitas aqui, as constantes de integração C1 e C2, e a gente vai conhecer as temperaturas na superfície menos L aqui na superfície L. Então, a gente está definindo aqui uma parede plana em que o centro da parede é a posição onde o sistema de coordenadas está zero. Aqui é x igual a zero no centro da parede. Isso é importante no sentido de a gente entender que essa solução aqui, essa solução definida, está partindo dessa condição. Tá? Se a gente tiver, por exemplo, um x igual a zero aqui, né? Vai ter uma outra solução aqui. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então a gente tem a equação em t igual a menos L igual a TS1 e t em L igual a TS2. A gente vai substituir na equação 27 para determinar a solução definida da distribuição do campo de temperaturas. Tá? Então, substituindo as condições de contorno, equações 28 e 29, na equação da solução geral, a equação 27, tá? A gente obtém os valores das constantes de integração C1 e C2. Tá? Então, C1 é igual a TS2 menos TS1 sobre 2L, e C2 igual a Q ponto, Q3 linhas, L ao quadrado sobre 2K, mais TS1 mais TS2 sobre 2. Tá? Fica como tarefa, né? Vocês verem isso detalhadamente, tá? Então, sugiro para vocês pegarem as equações, né, e tentarem chegar nesses resultados aqui. Vejam que já como a gente está repetindo isso pela terceira vez, né, eu estou simplificando a apresentação para não ficar maçante para vocês, tá? Então, a gente tem o C1, a gente tem o C2, a gente vai jogar isso lá na equação da solução geral. Tá? Então, a distribuição do campo de temperaturas, tá, para uma parede plana com geração de calor
é dado por essa expressão. Vejam o seguinte, essa expressão foi obtida considerando o x igual a zero no centro da parede. Tá? Se o x igual a zero for considerado numa das paredes, a parede lateral esquerda ou a lateral direita, essa distribuição vai ser outra. Tá? Então tem que estar bem esperto com isso. Tá? Então, Tx vai ser igual a quê? Ponto, que 3 linhas, L ao quadrado sobre 2K. Tá? Vejam o seguinte, né? O L é metade da parede. Tá? Tem que tomar cuidado com isso também. Tá? 1 menos x ao quadrado sobre L ao quadrado, mais TS2 menos TS1 sobre 2, x sobre L, mais TS1 mais TS2 sobre 2. Por que isso aqui é importante, né? Porque na parede plana, como não tem resistência, às vezes é importante a gente conseguir ter essa distribuição do campo de temperaturas para determinar o fluxo em alguma posição, principalmente nas paredes, nas superfícies laterais, para conseguir determinar o fluxo de calor e montar um balanço de energia, por exemplo. Tá? Então, o fluxo de calor vai ser dado pela própria aplicação da lei de Fourier. A gente vai substituir esse Tx aqui na lei de Fourier, menos K vezes a área dt dx. Tá? Para a parede plana, né, a área vai ser a altura vezes a profundidade, já que o fluxo de calor ainda continua ocorrendo em X. Tem geração de energia, tudo, mas o fluxo continua sendo unidimensional. Tá? Então, o fluxo, aqui como é o fluxo de calor, não tem a área, né? Então, o fluxo de calor em qualquer posição x da parede plana vai ser igual a q ponto x menos k ts2 menos ts1 sobre L2, 2L. Tá? Veja que isso aqui partiu da própria lei de Fourier. A gente só substituímos o campo de temperaturas dentro da lei de Fourier e chegamos nessa equação 33. Tá? O que eu também peço que vocês verifiquem se vocês vão conseguir chegar nesse valor aqui. Tá? Note que com a geração, o fluxo térmico ele não é mais independente de x. O fluxo térmico agora depende da posição x, né? Porque a gente tem uma distribuição parabólica do campo de temperaturas. Então aqui a gente tem um determinado valor de fluxo de calor, aqui outro, e assim por diante. Tá? Se a gente assumir, por exemplo, que as duas superfícies possuem a mesma temperatura, T menos L e T em L forem a mesma temperatura, aquela equação 32 aqui da distribuição do campo de temperaturas, tá? Ela pode ser simplificada, tá? Mas isso é uma simplificação, tá? Eu sempre recomendo que vocês tenham eu vou pegar fazer uma colinha para saber a distribuição do campo de temperatura. Sempre pega a equação 32, porque essa aqui você obtém da equação 32, mas a equação 32 não se obtém a partir dessa daqui. Tá? Então sempre use como referência a equação 32. Isso aqui é uma equação simplificada, essa equação 34, da equação 32. Tá? Para a determinação do TS, né, a gente pode aplicar um balanço de energia, né, de superfície aqui na parede plana. Né? Então, por exemplo, aqui nessa parede, a gente tem um fluxo de calor por condução chegando aqui, né, dado por menos K dt dx em x igual a L, e o fluxo de calor por convecção, H Ts menos T infinito. Tá? Então, a gente substitui a equação 34 na equação 35, para x igual a L, a gente tem uma equação aqui para determinar a temperatura superficial Ts, por exemplo. Tá? Às vezes pode ser necessário para se conhecer a condição de contorno, determinar as temperaturas e tal. Tá? Mas, em geral, o que acaba sendo muito usado é a distribuição original do campo de temperaturas, dado lá pela equação 32, né, e a determinação do fluxo de calor, né, para montagem de balanço de energia. Tá? Bom, por hoje era isso. Tá? Então, agradeço vocês pela atenção. Cuidem-se e fiquem bem.